Saúde da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Deixa eu apresentar, meu nome é Alzimário, esposo do pastor Elcio, amém? Estou convido hoje de trazer a palavra do Senhor, amém? Muito tremor e temor, amém? Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia. Aqueles que achou, diga eu sou 12. Eu sou 12. E aqueles que não achou, diga espere por mim. Amém? Amém. E diz assim, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberiades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídio, Natanael, que era de Cafarnaum, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu: não. Então lhe disse: lança a rede à direita do barco, e enchereis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes. E não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de teres comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João ou filho de Jonas, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apacentais as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Até aqui, pode se assentar, amém? Amém? Amém. A responsabilidade é grande, hein? Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos prepara. E essa semana o bispo passou essa palavra, esse privilégio, esse sonho que está sendo realizado hoje. Eu posso dizer que todos os sonhos que foram escritos lá no começo, esse ano está se concluindo tudo na minha vida. E esse era um dos sonhos que eu mais desejava. Porque eu olhava para o altar e falava: Senhor, a palavra de prosperidade é bênção, mas eu tenho vontade de pregar a palavra principal. Porque eu sonho com isso desde pequeno. E o Senhor me fez uma promessa, já foi falado aqui em cima desse altar, que Deus, Ele cumpre todas as promessas. Às vezes parece tardar, mas não tarda, é no momento certo que acontece. A palavra de Deus lá em João 21 vai falar de uma passagem que todo mundo conhece. Só que eu quero trazer bem antes, eu quero trazer lá em Lucas 5, quando Jesus vai se apresentar àquele chamado de Pedro. Quando Jesus ele veio pregando a palavra de Deus ao povo, e a palavra vai dizer que a multidão apertava Jesus de tal maneira que Jesus, ele passando por aquele lugar, ele olhou e viu 2 barcos, e nesses 2 barcos havia 2 homens ou vários homens lavando a rede. Amém? E Jesus, olhando para aqueles barcos, ele foi e entrou em um dos barcos, o barco de Simão Pedro. E ele falou: Simão, afasta um pouquinho para eu pregar para o povo. E Jesus começou a pregar sobre o reino, falar sobre o reino de Deus. Amém? É por isso que nós estamos aqui, amém? É pelo reino de Deus, é para fazer a vontade de Deus. E Jesus começou a pregar sobre o reino. Estou sem retorno quase não aqui. Amém? Amém. Ali, não é agora. Ficou bom. E Jesus pregando ali, só que havia um mistério. Sabe por quê? Não somente ali na vida deles, mas na minha vida hoje também. Porque eu vim pregando, falando, eu preguei acho que umas 2 vezes para mim mesmo no quarto. E o Senhor, ele falava para eu falar um pouco do Velho Testamento. E eu tentei cortar isso, falei: Senhor, eu quero pregar só de Pedro aqui, o Senhor não volta mais. Sabe por quê? Porque lá em Malaquias, a palavra de Deus fala que depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio. Por 400 anos o nosso Deus não falava mais com o povo. E nós sabemos que é porque Israel, ele não queria mais ouvir, porque Deus nunca deixou de falar. Deus sempre está falando. Assim também é nas nossas vidas. Às vezes a gente pensamos que Deus não está falando, mas Deus está falando. Ao todo tempo Deus está falando. E aquele povo ficou sem ouvir a voz de Deus, sem ter um profeta para direcionar eles. 400 anos Deus em silêncio. Mas havia uma promessa lá atrás, uma promessa pelo profeta Isaías. Ele tinha profetizado que ia vir um Salvador, um príncipe ia vir, um filho de Deus ia vir para libertar o povo. E mesmo no silêncio de Deus, Deus estava trabalhando em nosso favor. A palavra vai dizer que ele também profetizou sobre um homem, aquele que viria primeiro, que prepararia o caminho primeiro, que mostraria o caminho ao Senhor, uma voz que clamaria no deserto. E a palavra de Deus fala que João Batista nasceu. E logo em seguida Jesus também nasceu. Aleluia. E eu pensando, eu falei: Senhor, quantas vezes
Eu pensava antigamente como Pedro, como aquele povo. Talvez Pedro também e o povo de Israel pensaram da mesma forma. 400 anos em silêncio. Como aquele povo não deve dizer que não estava? Aquele povo talvez estava desesperado, porque aquele povo ele é acostumado a ouvir a voz de Deus. Sempre tinha um profeta a corrigir, um profeta a direcionar, mas 400 anos em silêncio. Mas agora Jesus nasceu. E Jesus, ele veio com uma missão. Sabe qual foi a missão? Amém? De resgatar a minha e a tua vida. Se você está aqui hoje é porque essa missão chegou até você. E Jesus, para essa missão se concluir na terra, porque ele sabia que havia somente 3 anos para tudo isso se concluir. Ele teria que levantar uns homens, teria que levantar 12 para poder fazer a continuidade depois dele. Aleluia. E a palavra de Deus fala que Jesus ele foi um por um. Como Pedro estava trabalhando frustrado, antes de conhecer a Cristo, Pedro era essa história de Pedro. Frustrado, depressivo, angustiado, porque havia pescado a noite toda, mas nada havia pegado. Quantas vezes nós não passamos por isso, antes de Cristo? Eu falo da minha vida, eu comecei a comparar, eu coloquei aqui Pedro, eu, sem Jesus. Porque a história de Pedro é a mesma coisa da minha história. Eu era triste, eu era depressivo, eu tinha depressão, mas a angústia batia no meu peito, eu não tinha esperança de nada. Mas quando Jesus se aproximou, Aleluia. Quando Jesus veio à minha direção, quando Jesus me escolheu, mudou a minha história, assim como ele mudou a história de Pedro. E Pedro estava frustrado porque não havia pegado nada. Nada ele tinha pegado. Pedro, creio eu, tinha conta a pagar, tinha imposto a pagar. Mas e agora? Tinha família para sustentar. Porque a palavra vai dizer que Pedro tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Só não fala se ele tinha filhos, né? Porque eu nunca vi. Mas Pedro tinha responsabilidade. E Pedro talvez era um cara sem esperança. Mas eu vou te falar algo. Jesus chegou. Aleluia! Jesus chegou. Glória a Deus! Sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus chega, tudo muda. Aleluia. Quando Jesus chega, o milagre acontece. E a palavra vai dizer que Jesus sentou no barco de Pedro e começou a pregar para aquela multidão. Mas Pedro conhecia o coração, ou Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus sabia que tinha uma frustração dentro do coração de Pedro. E Jesus falou para Pedro: Pedro, vamos ao mar alto, vamos lá. E Pedro ainda questionou, falando assim, ó. Só ver onde está aqui rapidinho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. No 3, Lucas 5:3, diz assim: entrando num barco que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentou-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra Aleluia. lançarei as redes. Glória a Deus. E Deus começou a ministrar no meu coração, porque quanto de nós já resistimos à voz de Cristo? Quanto de nós antes de ser crente não resistimos àquela voz que nos chamava? Porque eu sou testemunha vivo de que Jesus me chamou desde pequeno. Desde pequeno o Senhor fez uma promessa. Desde pequeno o Senhor fez uma aliança comigo. Glória a Deus. E às vezes o mundo ele tentava me roubar de Jesus, mas sempre a palavra de Deus vinha e me mostrava o caminho. E quando eu recebi essa palavra que eu li, Lucas 5, eu fiquei pensando
Tão grande foi o queimor no coração de Pedro, porque Pedro ainda não conhecia Jesus. A palavra não cita, mas eu creio que Pedro não conhecia Jesus. Mas através da pregação de Jesus, naquele instante, no barco de Pedro, o coração de Pedro começou a queimar. O coração de Pedro começou a criar esperança. Porque quando ele recebeu a palavra de Jesus, ele já chamou ele de mestre. Glória a Deus. Ele já chamou ele de mestre e falou: Senhor, segundo a tua palavra, assim eu farei. Amém? E a palavra vai dizer que assim Pedro fez. Pedro lançou a rede e as redes ficaram cheias de peixes. Glória a Deus. Peixes de tal maneira que a rede estava se rompendo. De tal maneira que eles puxaram para o barco e os barcos já estavam se afundando. Ele precisou chamar os outros para vir. Amém? Amém. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que o milagre de Pedro foi tão grande, que Pedro dividiu aquilo que recebeu. Aleluia. Pedro, ele multiplicou aquilo que recebeu. Aleluia. Porque ele poderia pegar só no barquinho dele e ir embora, mas não, Pedro falou assim: Ei, vem cá, tem aqui também. Tem bastante aqui para você também. Amém? Amém. E Pedro viveu isso, essa experiência. E de repente Pedro se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, retira-te de mim, pois sou homem pecador. E a palavra de Deus fala que Jesus ele fez uma promessa a Pedro. Amém? No 10 diz assim: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens ou de almas. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero voltar lá onde a gente começou. Quem era Pedro? Quantos aqui conhecem Pedro? Conhecem uma história de Pedro? Pedro é aquele que andou sobre as águas. Pedro é aquele que tinha intimidade com o mestre. Todas as vezes que Jesus ia fazer um grande milagre, era Pedro, Tiago e João. Amém? E todos viram, e Pedro era aquele que o Espírito Santo revelava as coisas para ele. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele mandou os 70 e Pedro estava junto, e depois Jesus quis o relatório. Quem disseres que eu sou para o povo? Uns disseram que era João Batista, outros disseram, é Elias, outros disseram, é um profeta. Mas esse Pedro falou: Tu és o Filho de Deus Altíssimo. Tu és o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus se alegrou de tal maneira que ele falou: Pedro, não foi revelado por homem, mas o Pai não revelou a ti. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Mas nós conhecemos a outra face de Pedro. Um Pedro que também negou. Mas Pedro foi perdoado. Aleluia. Pedro foi perdoado e recebeu uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Fica em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, porque uma promessa foi dada. Aleluia. Uma promessa foi feita. Mas sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro ele resolveu voltar. Depois de ter vivido tudo que ele viveu, de ter passado tudo que ele passou, Pedro, de todo o milagre que ele viu Jesus fazer, de ressurreição que Jesus fez, e Pedro viu, de todas as provas que Jesus mostrou para ele, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o dono de todas as coisas, Pedro voltou a pescar. Pedro voltou às velhas práticas. E a palavra vai dizer que Jesus, ele não deixa nenhum dos seus perdido. Ele vai ao encontro do filho fujão. Ele vai ao encontro de Pedro. Só que o interessante é que o filho fujão, além de fugir, ainda leva ainda alguns com ele. Ainda leva alguns ainda. Vou pescar. Não, eu vou junto com você. Você vai, eu vou. Mas Jesus, ele não desiste de mim. Eu estava ali pensando ali e quantas vezes eu dei motivo de Jesus desistir de mim? Quantas vezes o Senhor poderia ter me deixado, ter me abandonado, mas o Senhor veio ao meu encontro. Quantas vezes você, eu, nós poderíamos nem estar aqui mais,
Mas Jesus, ele veio ao nosso encontro e trouxe nós para casa de novo. Glória a Deus. Trouxe nós para Jerusalém de novo. Aleluia. Porque existe uma promessa em Jerusalém. Existe uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus vai chegar até eles e chamar eles ainda de filhinhos. Pegou alguma coisa aí? Tem pescado alguma coisa? E o interessante que eu li é que Pedro voltou para o mesmo mar, só com nome diferente. Logo aquele primeiro o nome era Genezaré e o outro era Tiberiades. Mas era o mesmo mar, era a mesma praia, era o mesmo barco, era a mesma rede de Pedro. E ele voltou para aquele lugar. Jesus chegou para ele e falou: filhinhos, pegou alguma coisa? E eles, nada, não. Eu acho engraçado esse não de Pedro, que é um não tão seco, né? Fala, não, ponto, não. Não peguei nada, não. Imagine como ele não estava bravo. Imagine, ele deve ter pensado assim: vivi essa história de novo. Pesquei a noite toda, e não peguei nada. Quantas vezes não é assim conosco? Quantas vezes? Já passei por isso, já aconteceu isso, mas estou passando ainda. Por quê? De novo? Isso de novo? Por que será? Mas Jesus, ele quer nos moldar. Glória a Deus. Jesus, ele quer nos transformar. Glória a Deus. Jesus, ele quer cumprir as promessas que ele fez. Bem, eu não falei o tema, mas o tema é: não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Pedro, ele recebeu um chamado. Você vai ser pescador de alma. Você vai ser pescador de homens. E Jesus, ele zela para cumprir as suas palavras. Jesus, ele zela, sabe por quê? Porque se Pedro desistisse, Jesus abandonasse ele, Jesus poderia muito bem continuar com aqueles que ele tinha lá. Ou se não, levantar mais alguns para poder concluir aquilo que tinha que ser feito. Mas Jesus tinha uma promessa na vida de Pedro. E Jesus tinha que cumprir essa promessa. Jesus um dia me fez uma promessa que eu estaria em cima do altar pregando a palavra dele. Hoje eu posso dizer, essa promessa aconteceu. Quando eu estava ali, perto do bispo, quando eu fui lá atrás, o Senhor vinha trazendo na minha memória tudo o que Ele tinha me prometido. Glória a Deus. E quando eu era criança, Ele fez essa promessa para mim. E hoje eu posso dizer: Senhor, glória a Deus, muito obrigado. Eu posso dizer, como o bispo falou no domingo, como a bispa falou: se Jesus não fizer mais nada, que eu sei que é impossível, porque Ele quer fazer e Ele vai fazer. Né? Se Ele não fizer mais nada, os milagres, as promessas que Ele fez e cumpriu na minha vida já é o suficiente para eu adorar este Deus. Ele não pode. Aleluia. Mas existia uma promessa sobre a vida de Pedro. E Jesus foi buscar Pedro. E Jesus chegou com pão, com peixe, preparou tudo. E agora só faltava Pedro estar do lado dele. E ele teve a oportunidade, trouxe Pedro para o lado dele e fez uma pergunta a Pedro. Ele diz assim no 21:15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Amém? Amém. O Senhor ministrou algo no meu coração. Como diz o tema, não desista do seu chamado. Eu queria que você colocasse essa palavra no seu coração, porque não é somente, aqui está falando de Pedro, mas essa palavra serve para mim e para você. Aleluia. Se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse: você me ama? Qual seria a sua resposta? Sim. Sim, Senhor, eu te amo, creio eu. E
E o Senhor iria lhe dizer: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Amém? Amém. Porque é um chamado que todos nós temos que cumprir. Esse é o ID que o Senhor deu para mim e para você. Nós temos que cumprir o ID do Senhor. Nós temos que ir e fazer discípulo. Nós temos que cumprir isso. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Aleluia. Como eu falei aqui, imagina agora Jesus te perguntando. Eu não sei o que o Senhor te pediu, eu não sei o que o Senhor te chamou a fazer, eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, eu não sei o que o Senhor te chamou para você apacentar, para você cuidar. Mas se Jesus estivesse diante de você e perguntasse, falando o seu nome: você me ama? Qual seria a sua resposta? Diante daquilo que Ele te entregou, diante daquilo que Ele te pediu. Porque aquele que ama, demonstra. Aquele que ama, cuida. Aquele que ama, zela. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Se Jesus te perguntasse hoje, qual seria a sua resposta? Tu me amas mais do que a tua casa? Tu me amas mais do que os teus filhos? Tu me amas mais do que o teu carro? Tu me amas mais do que o teu bem? Tu me amas mais do que aquilo que tu almeja? Tu me amas mais do que o teu sonho? Aleluia. Qual seria a tua resposta? Pode abrir o olho. E Pedro respondendo disse: sim, Senhor, te amo. E Jesus tornou a perguntar pela segunda vez: Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse o Senhor: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse. Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas que te amo. Amém? E o Senhor fala novamente: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Esse é um chamado que o Senhor me deu, esse é um chamado que o Senhor te deu. Apacenta as minhas Aleluia. ovelhas. Aleluia. Mas havia uma promessa na vida de Pedro. Havia uma promessa. Que promessa é essa? A promessa é que ele seria pescadores de homens. Glória a Deus. E uma promessa que foi cumprida lá em Atos 2. Aleluia. A promessa é que quando Pedro começa a pregar, e foi a mesma a pregação que o bispo pregou aqui, de Joel 2. Ele começa a pregar para aquele povo cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A palavra vai dizer que 3.000 almas aceitou a Jesus. Cumprida a promessa que Jesus tinha feito, que as almas, ele seria um pescador de alma. 3.000 almas aceitou a Jesus. Qual é a promessa na sua vida? Glória a Deus. Aleluia. O que você tem feito para essa promessa se cumprir? Porque Pedro, ele queria tardar essa promessa. Ele tinha tudo, tinha uma direção. Fica em Jerusalém que vai cumprir. Ficar em Jerusalém que vai cumprir. Isso vai acontecer. Aleluia. Mas Pedro, ele resolveu desistir. Mas essa não é a minha nem a sua história. Aleluia. Amém? Nós não vamos desistir do nosso Amém. chamado. Aleluia. Nós vamos prosseguir para o alvo. O Glória a alvo é Deus. Cristo. O céu nos espera. Amém? O céu nos espera. Existe uma morada preparada para mim e para você. Glória E a o Deus. nosso nome está lá. Está nos esperando. Mas nós temos que cumprir tudo aquilo que o Senhor nos mandou sobre a terra. Glória a Deus. Amém? Nós temos que ganhar almas para Cristo. Qual é o seu desejo? Qual é o seu maior desejo? Comprar casa, carro ou alma? Porque a palavra vai dizer que quem ganha uma alma é salvo. E uma alma vale mais do que o mundo todo. Aleluia. Glória Então a eu te Deus. pergunto, qual é a nossa motivação aqui na terra? Jesus já chegou a mim e até você. Jesus já se apresentou. Jesus já fez milagre na minha e na sua vida. E agora, qual é a resposta que vamos dar? A palavra de Deus, rapidinho, estou quase sem horário. A palavra de Deus vai falar de uma samaritana.
uma mulher desprezada, uma mulher que não tinha valor para Samaria, mas uma mulher que ouviu a voz de Jesus e uma mulher que deu uma resposta a Jesus. Sabe qual foi a resposta da samaritana? Voltou na cidade e ganhou a cidade toda para Cristo. Essa é a minha, sua história. Itapé vai ficar pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer através de mim na sua vida. Extrema ficará pequeno, o que o Senhor vai fazer através de mim e de você. Só basta nós crer, só basta nós permanecer, só basta nós acreditar que a promessa que Deus fez vai se cumprir. A promessa que Deus fez vai se cumprir. Eu sou prova disso. E Pedro foi prova disso. Amém? Aleluia. Aquele que tem promessa, aquele que tem vivido as promessas de Deus se cumprir, se coloque de pé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Eu queria que você comece a agradecer pela promessa que Ele fez, como se aquele que não cumpriu ainda, não aconteceu ainda aquilo que Ele te prometeu, mas comece a agradecer a Ele, porque vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Comece a agradecer a Ele. Comece a louvar o Senhor, dizer que Ele é bendito, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é exaltado, engrandecido, dizer que igual a Jesus não há outro. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor de nossa casa. Ele é o Senhor que irá nos salvar, que já nos salvou, irá salvar os nossos, que irá nos levar para casa. Comece a adorar o Senhor. Comece a abrir o teu coração. Não rasgue as tuas vestes diante do Senhor, não. Rasgue o teu coração. Porque domingo foi isso que eu fiz. A palavra estava sendo ministrada pelo bispo aqui em cima do altar. E o meu coração queimava de tal maneira. Meu coração pegava fogo de tal maneira. Porque eu vejo, Senhor, não que ouvi falar, mas se me ver as maravilhas dele se cumprir na minha e na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, derrama a tua Shekinah sobre a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro. Senhor, se houver algum desistido aqui nesta noite, Pai, do seu chamado, que o Senhor venha de encontro a eles, ó Pai, e aviva a sua obra, Senhor. Faça a tua obra se cumprir, Pai. E as tuas promessas, ó Deus, se venham se cumprir na vida do teu povo. Deus, eu te peço, ó meu Senhor, como o Senhor me prometeu, Pai, me trazer em cima deste altar. Eu sei que